Em 2018, quando você entrou no 247, teve esse período, a que você acha que se deu essa vitória, olhando para trás, olhando naquele momento, olhando sob aquela perspectiva do William que entrou no 247 em 2018, que tem uma carreira, inclusive, na militância petista, enfim, LGBTQIA+. Por que você acha que a gente chegou nesse nível? Né? O que levou à vitória de Jair Messias Bolsonaro? É uma pergunta muito ampla, né? Mas tem 2 horas só? Porque... mas sobre aquela perspectiva, né? Naquele momento, por que você acha que isso aconteceu? Cara, eu acho que assim, a gente não pode analisar tipo, a conjuntura sem olhar o Brasil, o exterior, o momento que a gente passava e a gente atravessava. O Bolsonaro não é só o Bolsonaro, né? Ele é um expoente da extrema-direita mundial que tem outros expoentes no mundo que faz parte de um movimento, né? Assim como foi na eleição do movimento 5 Estrelas na Itália, como a tentativa de eleição da Le Pen na França, como a Polônia, como a Hungria, como o Trump nos Estados Unidos. Então, o Bolsonaro não é uma fagulha, né? Ele é um pedaço de um projeto político da extrema-direita ao redor do mundo, né? Tanto que ele tem uma amizade, uma proximidade com o Steve Bannon e com outros nomes dessa alt-right, né? Da extrema-direita dos Estados Unidos, para um projeto global. Um projeto global fascista e neoliberal, né? Que acho que dialogam muito bem esses dois projetos políticos e econômicos para o mundo. Acho que o Brasil já atravessava uma crise por conta do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, né? Acho que a Dilma foi derrubada pelos acertos, né? E não pelos erros. Teve muitos erros no governo Dilma, mas nenhum deles foi o motivo pelo qual a Dilma foi derrubada, né? Foi que ela foi impedida, golpeada. E a partir daí criou-se um cenário perfeito, né? Desde as eleições. Acho que a gente não pode esquecer de uma figura, o Aécio Neves, né? Para mim, o Aécio Neves é uma figura fundamental nisso que a gente vive hoje no Brasil, porque o Brasil tinha um histórico, desde a redemocratização, de disputas políticas polarizadas. Esse negócio que as pessoas falaram, o Brasil está polarizado, sempre foi, né? Não é uma novidade. A gente tem agora uma polarização com a extrema-direita, isso é um fator novo, mas polarizado a gente sempre foi. O Brasil sempre teve disputas políticas entre PSDB e PT desde 1989. E o Aécio Neves, ao questionar o resultado das urnas em 2014, quando a presidenta Dilma venceu no segundo turno, fez com que essa convivência democrática entre oposição e situação, entre PSDB e PT, fosse rompida. E, a partir daí, a presidenta Dilma teve 2 anos muito difíceis em relação ao seu segundo mandato, né? Acabou sendo só metade. E aí eu acho que os movimentos todos organizados, nenhum deles natural, onde as pessoas foram para as ruas, onde as pessoas pediram renovação política, um movimento que é impulsionado por essa extrema-direita global. Então, acho que foi uma tempestade perfeita. O mercado encontrou no Jair Bolsonaro uma figura populista, né? Ele é popular e populista, a gente não pode negar isso, né? O Bolsonaro tem muitas características de um político popular e populista. E aí eu acho que o mercado forçou a eleição do Jair Bolsonaro, né? Teve as bênçãos da Faria Lima, né? Tipo a nossa Wall Street aqui. Com as bênçãos da Faria Lima, o Bolsonaro foi alçado à presidência como um antipolítico, né? Isso é o mais doido. Um troço que, sei lá, daqui uns 50 anos os cientistas políticos, os sociólogos vão tentar explicar como um cara que é deputado há 30 anos, que colocou todos os filhos na política, que colocou, sei lá, só não tem a Laura e o Jair Renan por enquanto, mas todos os filhos com mandato, 30 anos como parlamentar, vereador, deputado federal, o cara é um cara novo da política, o cara é a antipolítica, o cara é a renovação política, né? Mas ele conseguiu se constituir como essa figura e acho que o Bolsonaro, nesse período, acabou sendo inevitável. A gente, por todos os motivos do mundo, não acreditou que ele ia ser eleito presidente, né? Eu... com 6 meses antes das eleições, eu falei, não, para mim o segundo turno vai ser Alckmin e Haddad, né? A gente vai ter um retorno. O Lula ainda, né? O Lula ainda tinha a possibilidade de ser candidato a presidente. Vai ser PT e PSDB, a polarização que a gente sempre teve, mas a gente não sentiu com a força desse movimento de extrema-direita do mundo e que também tem muito impacto no Brasil.
né? Então, eu acho que a gente subestimou o bolsonarismo, né? A gente subestimou esse movimento que estava crescente, estava em ebulição, em franco crescimento no mundo todo e também no Brasil. E a gente estava lidando com uma quadrilha, né? O bolsonarismo é uma organização criminosa. Não as pessoas que acreditam no Bolsonaro. Essas pessoas... Acho que tem muita gente inocente, tem muita gente que não consegue fazer leitura política como a gente que acompanha a política todos os dias faz. Mas o bolsonarismo, com seus deputados, suas figuras políticas, é uma organização criminosa. Uma organização criminosa que promove a destruição de reputações, a disseminação de fake news. E a gente não dimensionava o tamanho dessa organização, né? É impossível negar que, além do antipetismo, alimentado pela imprensa hegemônica, inclusive, que além desse movimento global de extrema-direita, financiando, inclusive, com dinheiro mesmo, né? Não só com recursos, né? Recursos técnicos, tecnológicos, com dinheiro mesmo. Além disso, a gente não estava pronto para lidar com uma organização criminosa. A gente sempre esteve pronto politicamente para lidar com grupos políticos diferentes, PT, PSDB, PMDB, PP. A gente não estava pronto para lidar com bandido, que é o caso do Jair Bolsonaro, seus filhos, sua família e os que o cercam. Então, eu acho que houve uma tempestade perfeita para eleger o Jair Bolsonaro e a gente teve muita, muita sorte de, contra todos os maiores esquemas de compra de votos da história desse país, conseguir derrotar o Bolsonaro nas urnas.